Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Desvendando Sorvete. Aqui quem fala é a Pamela e aqui no Desvendando Sorvete você aprende como produzir o seu próprio sorvete com qualidade, né? Entendendo por que você está colocando cada matéria-prima ali, aprende a fazer modificações de acordo com o que você quer chegar, né? Qual o tipo de produto que você quer entregar para o seu cliente. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Excel, sobre a possibilidade de vocês conseguirem construir suas próprias planilhas para fazer o balanceamento de caudas, né? O Excel, ele ajuda bastante a automatizar o teu processo, automatizar as tuas formulações, fazer com que você perca menos tempo para fazer alguma substituição ou para verificar, né, como que fica algum teste com alguma matéria-prima diferente. Obviamente, você sempre pode fazer suas formulações à mão, só que o Excel te dá mais praticidade, te dá agilidade, e a gente sabe que hoje em dia o tempo, né, mais do que nunca é dinheiro, e a gente não pode ficar perdendo tempo com algumas coisas que podem ser automatizadas. E o Excel pode te ajudar muito nisso, tá? E uma segunda coisa é, você tem que tomar bastante cuidado, né? O input inicial dos dados precisa ser feito com muita clareza, sabendo certinho onde você quer chegar, testando na mão para comparar as duas formas, para você ter certeza que sua planilha está correta. Mas a partir do momento que ela está correta, você pode usar ela e fazer seus cálculos de maneira bem mais rápida. É isso que eu quero mostrar hoje aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar um tipo super simples de você montar, tá? Não precisa ser nenhum expert, são fórmulas super simples, tá? Obviamente que ela pode ser aprimorada, você pode fazer muito mais do que eu vou te mostrar aqui, mas aqui é um basicão para quem ainda não mexe nada ou muito pouco no Excel, que você vai conseguir também fazer com bastante facilidade, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela do computador aqui com vocês e nós vamos, então, conversar em como fazer essa planilha de balanceamento de caudas aqui usando o Excel. Então, vou abrir aqui o Excel na minha máquina e eu vou mostrar uma construção aí bem simples de planilha, tá? Então, já tô com o meu Excel aqui aberto, então como que a gente vai começar a construir, né? Então, assim como a gente precisa, antes de começar a formular, saber das nossas matérias-primas, saber os percentuais de cada coisa que importa no nosso balanceamento, a gente vai fazer da mesma forma aqui, usando o Excel. Eu vou fazer em uma só aba, tá? Uma única planilha. Você, obviamente, pode fazer toda a parte de mapeamento da sua matéria-prima numa aba separada e a parte de cálculos em outra. Eu vou mostrar aqui tudo junto, que é para ficar mais fácil, tá? Se você já tem um nível de Excel mais elevadinho, você pode ir fazendo aí de forma separada também, que fica mais organizadinho, tá? Então, eu vou usar aqui pra gente começar a colocar a nossa matéria-prima, tá? Vamos lá. Matéria-prima. Em seguida, a gente vai puxar tudo que é do nosso parâmetro de balanceamento. Então, o percentual de gordura, o percentual de açúcar, o percentual de sólido não gorduroso do leite. Aqui, você pode, tá, dividir para facilitar a sua vida e colocar um percentual de lactose e o percentual de sólidos totais também, tá? Então, vou colocar aqui de forma separada, que ele facilita um pouquinho, porque a gente vai incluir aqui na nossa planilha toda a parte de PAC também e POD, então acaba facilitando os nossos cálculos, tá? Mas é opcional, você também pode chegar no PAC e no POD usando a partir dos sólidos não gordurosos do leite, que a gente sabe que aproximadamente 50% é lactose, e você chega também, tá? É só para facilitar um pouco, não é obrigatório. Então, vamos lá. Essa é a nossa base de dados. Então, eu vou fazer aqui, só colocar umas bordinhas. Tá? Vou deixar aqui marcado em negrito. Aumentar aqui um pouquinho a letra, tá? Então, essa é a nossa base de dados. A daqui que a gente vai coletar os dados das nossas matérias-primas e jogar aqui para ficar mais fácil da gente entender, tá? Então, vamos lá. Primeira matéria-prima vai ser a nossa água, né? Se aqui eu estou pensando numa calda feita com leite em pó, tá? Se for leite, você vai usar o leite in natura e você já entra direto com leite, né? Então, a gente sabe que é tudo 0%.
Beleza? Então, vou colocar tudo 0 aqui. Aqui, a gente vai entrar, então, com a formatação, tá? Isso aqui é tudo percentual. Então, a gente, ó, seleciona tudo que vai ser percentual, né? PAC pode não é percentual, tá? Mas tudo isso aqui é percentual, tá? Os nossos parâmetros do balanceamento são tratados de forma percentual. Então, vocês vêm aqui, selecionam tudo e mudem aqui para porcentagem, tá? Aí já fica aqui ajeitadinho. Em seguida, a gente entra com nosso leite em pó integral, por exemplo. Então, a gente vai lá, vai coletar os dados da nossa matéria-prima e vai ver quantos por cento que tem de gordura, né? Em média, 26, açúcar não tem, sólidos não gordurosos, 72. Em média, 36 lactose, 26 proteínas, tá? E os nossos sólidos totais são a soma das nossas gorduras e dos sólidos não gordurosos do leite, que vai levar 98%, tá? Aqui, no PAC da água, né, 0, POD da água 0. Aqui, quando a gente vai falar de PAC e POD pro leite em pó integral, a gente sabe que vai ser o nosso percentual de lactose. Então, o PAC é o percentual de lactose. Então, igual percentual de lactose, só selecionei a coluna, vezes 1, tá? Então, isso é, se eu usar 1 grama de leite em pó integral, significa 0,36 de PAC, tá? E o meu POD vai ser igual a o meu percentual de lactose vezes 0,16, tá? 0,16 é o nosso POD da lactose. Se você quiser, você pode incluir aqui embaixo, ó, uma planilhazinha também para te ajudar, ó. É o nosso PAC e o POD. E aí, você mantém aqui, só para você, se você tem dúvidas, não se perder, né? O 1 aqui para açúcar, glucose, a gente tem 0,4, 0,5, lactose, a gente tem 0,16 e assim por diante. Então, você pode manter aqui uma outra planilhazinha para te ajudar aqui, caso você tenha alguma dúvida de como que são, qual que é o PAC e o POD de cada uma das matérias-primas, tá? Daí você pode manter aqui para você fazer uma consultazinha rapidinha, tá? Então, aqui eu já incluí o meu leite em pó integral, vou incluir o meu leite em pó desnatado. Então, vamos lá, gordura não tem, açúcar não tem, sólido não gorduroso, 96, 98 mais ou menos, vamos botar 98. De lactose tem 49%, 39% de proteínas e os sólidos totais iguais ali aos sólidos não gordurosos, mas gordura, como não tem gordura, direto os nossos sólidos não gordurosos. O nosso PAC igual percentual de lactose vezes 1. O nosso POD igual percentual de lactose vezes 0,16. Então, vamos lá. Já temos aqui 3 itens. Vamos incluir açúcar aqui também, né? Então, o açúcar, a gente sabe que ele é 100% açúcar, né? Então, não tem aqui, não tem aqui, 100% sólido. O PAC é direto, né? Então, é 100% vezes 1. 100% vezes 1. Então, aqui eu já tenho para o meu açúcar. Vamos colocar a nossa glucose em pó, tá? Que a gente vai considerar aqui. Não temos gordura. O nosso açúcar da glucose em pó, em média, 97%. O restante é água. Então, aqui a gente não tem, não tem, não tem. Igual ao percentual de açúcar. E aí, o nosso PAC vai ser 97% vezes o PAC da glucose, 0,4. Poder adoçante, 97% vezes 0,5. Então, beleza. Aqui a gente vai construindo a nossa base de dados. Aí, poderia botar dextrose. Todas as matérias-primas que eu vou usar no meu balanceamento, eu construo e coloco aqui na minha planilha, na minha parte de base de dados, tá? Construída a nossa base de dados, o que a gente vai fazer é ir para o nosso balanceamento propriamente dito. E para a nossa formulação. Então, eu vou construir aqui do lado para facilitar aqui a nossa vida e a nossa visualização. Mas você pode vir aqui e usar uma nova aba para fazer isso, tá?
Aqui fica só as matérias-primas e aqui só os teus cálculos, as tuas formulações. Eu vou deixar tudo na mesma pra gente visualizar melhor. Então, vamos lá. Da mesma forma que a gente fez, ó, eu vou vir aqui e vou botar a matéria-prima e exatamente na posição, a ordem, né, que eu escolhi aqui pra colocar as minhas matérias-primas é o que eu vou fazer aqui. Eu posso vir aqui colar direto. Eu preciso que use da mesma forma para que eu use umas formulazinhas, né? Para facilitar aí a minha vida. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Coloquei todo mundo aqui. Vou dar uma aumentadinha aqui. Pra gente visualizar. Beleza, tá todo mundo aqui exatamente igual na ordem que eu estava aqui, tá? Só que eu vou incluir duas colunas antes. Então, vamos lá. Ó, inserir, botão direito, inserir, tá? O que eu vou colocar aqui? Se eu vou fazer minha formulação, eu preciso ter a quantidade de cada matéria-prima que eu vou usar e o percentual, porque o nosso balanceamento é construído sempre em cima do percentual. Então, eu preciso ter o meu percentual de matéria-prima, né? Então, a minha quantidade aqui pode ser em quilo, pode ser em gramas, né? Eu vou fazer como se fosse quilo. E aí, eu vou construir a nossa partezinha aqui. Peraí, que deu um erro aqui. Um pouquinho. Aqui. Vou lá pra baixo, devolver aqui pra cima. Isso. Aí, eu vou fazer aqui a nossa planilhazinha pra gente fazer, então, agora o nosso balanceamento, tá? Só mudar aqui um pouquinho a nossa cor. Tá, vou só mudar, vou colocar uma corzinha diferente, só pra gente diferenciar do outro. Aqui coloquei um azulzinho, tá? Então, vamos lá. Primeira matéria-prima, vamos dizer que seja a nossa água. Aumentar o tamanho da fonte, água. Aí, a gente vai usar quanto de água? Vamos colocar que a gente use, em média, os nossos 65 quilos, né? Mais ou menos de água. Eu tô pensando em fazer algo para 100. Leite em pó integral, vamos usar aí uns 13 quilos. Leite em pó desnatado, vamos colocar aí uns 3 quilos. Açúcar, uns 15. Tá? Glucose em pó, vamos colocar uns 3. E aqui eu vou somar, então eu vou fazer uma parte aqui embaixo que vai ser o total. Para eu fazer o total aqui, eu vou colocar igual soma, abro parênteses e seleciono tudo aqui. Depois de selecionado, eu fecho os meus parênteses e dou um ok. Ó. Então, eu tenho 99. Eu não vou colocar o emulsificante, estabilizante aqui, mas vamos considerar que fosse 1 quilo deles, né, dividido ali entre eles, que vai complementar os meus 100 aqui. Também não precisa fechar 100, e é justamente isso que eu quero mostrar pra vocês, porque a gente vai fazer nosso balanceamento com base no percentual. Então, não necessariamente precisa fechar 100%, tá? Então, fazendo isso, né, aqui eu mostrei de uma forma mais simples, né? O que eu fiz aqui foi direto e adicionando cada uma das matérias-primas. Eu posso usar parte de dados que me possibilita incluir uma lista aqui, tá? Então, é possível também para que eu só possa selecionar o que tiver na minha lista e eu usar algumas formulazinhas, que seria o PROC-V, por exemplo, onde eu já pego direto aqui os percentuais e multiplico. Mas eu vou fazer primeiro assim, tá, pessoal? Dessa forma bem mais simples, que eu escolhi aqui, coloquei as quantidades e agora eu vou calcular o meu percentual. Então, vamos lá. Igual, para eu calcular o meu percentual, é sempre o que eu tenho de matéria-prima dividido pelo meu total. Tá? Então, mudando aqui, o percentual vai se atualizando. Para que, como o meu total tá sempre nessa última parte aqui, nessa última coluna, eu posso fixar essa célula aqui. Para eu fixar, eu uso o
cifrão, ó, um cifrão antes do número, que indica a coluna, e um cifrão antes da letra, que indica a coluna, tá? Então, fazendo isso, ó, vou dar um ok. Ele vai puxar aqui já direto, e eu posso vir e arrastar para baixo. Então, eu clico aqui, ó, dei 2 cliques, ou eu posso fazer simplesmente isso, ó, arrasto aqui, a minha formulação vai ser puxada. Então, se eu clico nessa célula, ó, é o L3 dividido pelo L10, é sempre fixo o L10, ó. Eu vou mudando tudo que eu tenho aqui, só que esse aqui ficou fixo, tá? Eu seleciono aqui e venho aqui e coloco em percentagem, tá vendo? Então, ó, pessoal, é bem simples como que a gente faz, né? Então, agora a gente tem toda a nossa coluna de percentual e aí a gente vai ir buscando os nossos percentuais de matéria-prima e multiplicando por esse percentual aqui, tá? E aí a gente vai ter os percentuais totais das nossas cálculos. Então, vamos lá. Gordura vai ser igual a esse percentual vezes, então eu uso o asterisco, vezes o percentual de gordura da água. Fazendo isso, eu dou um Enter. Então, obviamente, 0%, tá? Como que eu faço para não ter que fazer cada um por vez, né? Então, eu já tenho aqui como eu calculei. O nosso M2 aqui, ele é fixo, né? Então, eu tô sempre multiplicando isso pelo percentual de gordura, pelo percentual de açúcar. Então, o que vai variando é esse aqui. Mas o meu M2, ele tá fixo. Então, eu vou usar o quê? O nosso cifrãozinho. Vou deixar um cifrão aqui e um cifrão depois. E ele vai ficar fixo. Isso me possibilita arrastar para o lado, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer isso. Então, eu arrastei para o lado, eu tenho os percentuais, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, eu vou pegar igual o meu M3 e eu já vou fixar com o cifrão o M3, é sempre ele. E vou multiplicar pelo meu leite em pó integral. Vezes gordura do leite em pó integral, tá? Fazendo isso, tô fixo, arrasto pro lado e aí eu vou ter tudo multiplicando. Então, por isso, pessoal, exatamente a ordem que eu uso aqui tem que ser a ordem que eu uso aqui, que aí isso automatiza o meu cálculo, né? Eu já sei que sempre nessa coluna vai ser gordura, nessa coluna açúcar e assim por diante, ó. Então, ó, tá vendo? O meu M3 tá fixo e eu tô multiplicando por cada um dos que estão no meu M3 aqui, ó. Então, ó, tá vendo? Então, cada um deles aqui que estão na minha linha 3, desculpa. Tá? Então, a mesma coisa eu vou fazer pro leite em pó desnatado. Eu venho aqui igual meu percentual vezes, vou lá no leite em pó desnatado, primeira coluna, Enter, quero arrastar para o lado, porque eu quero todos os outros percentuais, faço dessa forma, tá? Para aí que dá um errinho aqui. Esqueci o pessoal de colocar o cifrão, né, tá vendo? Ó, coloquei o cifrão aqui. Agora, eu arrasto pro lado. Pronto, tá vendo? Eu não tinha colocado fixo. Então, quando eu não coloco ele fixo, eu vou variando. Depois vai ser o quê? M5 vezes B4, né? Eu vou fazendo dessa forma. Então, agora aqui, ó, coloquei certinho. Açúcar igual percentual. Vamos botar o cifrão para não esquecer de deixar ele fixo. Vezes o nosso percentual de açúcar, Enter, arrastamos pro lado, tá? Eu não tô arrastando ainda no PAC, no POD, depois já explico pra vocês por quê, tá? Vamos fazer separado porque ele não é percentual. Aqui esse percentual vezes a glucose em pó, Enter, vamos fixar o nosso M6, o nosso percentual sempre da matéria-prima. E vamos arrastar pro lado, né? Então, assim a gente vai fazendo. Aqui embaixo, o que a gente sempre vai colocar é a nossa coluna de soma, né?
Então, sempre soma tudo que eu tenho aqui, né? E aí, ó, como que eu arrasto pro lado? Eu faço isso aqui, né? Então, aí, ó, aí sim. Por que eu não coloquei o cifrão? Porque aí eu quero que seja nessa coluna a soma do N2 e N9, nessa coluna do O2 até o A9, né? E aí eu não quero fixar nenhuma célula para somar com outra, eu quero que se some sempre tudo que tá naquela coluna. Aí eu posso simplesmente arrastar pro lado, tá? Então, fazendo isso, ó, eu tenho de forma automática aqui todos os meus percentuais, tá? E assim a gente vai fazendo. Posso colocar a minha gordura de palma aqui, por exemplo, que eu não coloquei, né? Pode ser gordura de palma, pode ser creme de leite, enfim, né? 100% aqui. Tudo zero, opa, aqui é 100%. E aí, eu coloco aqui minha gordura, né? Vou botar 2 quilos, por exemplo, ó. Tá vendo? Eu atualizei, aqui foi para 101, mas o percentual continua 100, ó. Ele já veio e atualizou proporcionalmente quanto que eu tenho ali de percentual de gordura agora. Ele atualizou todos os percentuais. Então, fica, ó, de forma automática. Aí, eu venho aqui, faço esse, vezes a minha gordura, dou Enter, lembro de fixar e arrasto para o lado. Ó, observe. Então, o que eu posso ir fazendo? Isso me dá o quê? Flexibilidade, né? Eu posso vir aqui e dizer, ah, não, ó, aqui eu tô com a gordura muito baixa, eu quero dar uma aumentadinha, né? Só que eu vou aumentar um pouquinho o integral, tá? Então, vem aqui e jogo 15 integral. Vamos ver como que fica? Ó, aqui eu já tenho como que fica com 13 de integral. Ah, subi muito sólido não gorduroso. Vou baixar um pouquinho o desnatado, volto para 2. E eu vou mudando aqui tudo que eu quero fazer e ele já vai atualizando. Então, é muito mais prático, pessoal. Tá? E aí, para fazer o PAC e o POD, que eu falei que é um pouquinho diferente, porque PAC e POD não é percentual, é quantidade mesmo que você tem ali, tá? Então, eu até vou usar a coluna de percentual pra gente fazer a multiplicação, só que eu vou multiplicar depois por 100, porque o percentual seria a mesma coisa que 0,63 gramas de água ali. 0,63 quilos, enfim, né, a unidade que eu for usar. Ele é uma parte que no final, somando, dá 1. Só que quando eu falo de PAC e POD, eu tô falando de gramas. Então, aqui eu teria que considerar, se for 63 gramas ou 63 quilos, tá? Eu preciso considerar isso. E por que eu não uso aqui? Porque eu preciso saber proporcionalmente quanto que é aquela quantidade no total, tá? Porque no final, aqui eu tenho que sempre fazer para somar 100 gramas, 100 quilos, o que for, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou até arrastar pro lado o que eu tenho aqui, ó, para eu calcular o meu PAC e POD. Então, vou arrastar. Ele vai me dar com aquele percentual do lado, mas ele já tá me dando em quilos, tá? Ou em gramas, ele já tá me dando proporcionalmente ao que eu tenho. Só que para eu não ficar com ele assim, né, porque fica esquisito ver em percentual, porque não é percentual. Eu seleciono tudo, eu venho aqui e mudo para número. Só que daí, ó, ele perdeu o percentual, né? Ele ficou tudo 0,005. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar todos eles por 100, tá? Porque daí eu tenho para 100 gramas, para 100 quilos. Pessoal, a gente vai ver o mesmo número do que tava com o percentual? Vai, mas é que não é correto deixar ele em percentual, tá? Que não é isso que ele quer dizer. A gente tá fazendo sempre para uma quantidade final total que feche 100 gramas ou 100 quilos, que feche os 100%. Mas não é correto a gente ficar visualizando ele em percentual, tá? Ele não é um número percentual. Beleza, então por isso eu multiplico por 100, né? Porque aqui eu tô vendo sempre 0,63. Eu quero dizer, ah, não, digamos que eu tenha 63 gramas, digamos que eu tenha 63 quilos. É nessa forma de consideração e por isso eu preciso multiplicar ali por 100, tá? Então, tudo que eu for multiplicando aqui, mudando aqui, né? Fazendo os meus testes, ele vai me atualizando, né? Eu posso, porque não quero ter nada de integral, quero trabalhar só com desnatado e gordura, né? Então, eu vou somando aqui, né? Colocando quanto que eu quero e vendo o que eu tô atingindo. Tô atingindo sólido não gorduroso, não tô.
né? Aumento a minha gordura e vou vendo aonde e que parâmetros eu vou atingindo, tá? Então, ele te dá o que? Praticidade. E vocês viram, eu fiz tudo em uma só planilha, eu não usei nada diferente do que percentual, soma, nada diferente disso, eu não usei nenhuma formulação mais avançada, ela é tudo bem simplesinho, tá? E facilita um monte a vida. Então, como eu falei, eu posso sim deixar de forma mais automatizada, eu posso incluir uma lista. Então, o que quer dizer isso? Ó, vou clicar aqui, vou vir em dados, validação de dados, tá? Aqui eu posso configurar uma lista, onde eu só posso selecionar uma matéria-prima que esteja nessa lista. Então, posso vir aqui, ó, e dizer, configura uma lista, permite só o que tá na lista. Qual lista? Ele vai me pedir a fonte. Eu venho aqui, ó, e seleciono a fonte da minha lista. Vou dar um okzinho aqui e um ok. Aí, observe que já apareceu um negocinho aqui do lado. Então, eu só posso selecionar algo que esteja na minha lista. Se eu vier aqui e colocar estabilizante, ele vai dizer o que não corresponde a nada da lista. Então, isso faz com que eu não selecione algo errado, tá? Então, posso vir aqui direto e selecionar algo que tenha parâmetros. Da mesma forma, né? Então, digamos que eu vá colocar aqui, vou devolver o meu leite em pó integral que eu tirei, tá? Eu coloquei 2, né? Então, já tenho os meus percentuais. Eu posso usar do PROC-V, tá? Que é o quê? Procurar esse item que eu coloquei aqui nesta tabela e retornar um valor, tá? Então, ó, basicamente, se fosse para gordura, eu colocarei igual PROC-V, tá? Então, o que você tá procurando? Eu estou procurando leite em pó integral. Ponto e vírgula. Onde? Nessa matriz aqui, ó. Aí, ponto e vírgula. Beleza. Qual coluna você quer que retorne? Que valor você quer que eu retorne se eu observar nessa planilha o leite em pó integral? Como eu tô fazendo a gordura, eu quero que ele retorne a segunda coluna, né? Então, eu quero que ele retorne, ó, eu vou botar 2 aqui, é a minha segunda coluna, ponto e vírgula, verdadeiro ou falso? Falso é a correspondência exatamente igual, verdadeiro é parte dela. Então, eu quero exatamente o valor. Venho aqui, fecho, tá? Observem que ele retornou, ó, o 0,26, né? Então, ele retornou 26%, porque aqui a gente tá em percentual, tá? Só que agora eu quero que ele faça isso e multiplique vezes pelo meu percentual aqui, fixo. E eu quero visualizar essa formulação, essa coluna em percentual, tá? Então, eu vou fazendo assim, entenderam? Eu procuro com o PROC-V, então eu vou melhorando a minha planilha, deixando ela ainda mais automatizada, eu nem preciso vir aqui buscar. Conforme eu vou mudando o que eu tô vendo ali, né, eu vou alterando também tudo o que tá aqui na planilha. Então, se eu mudo de leite em pó integral para leite em pó desnatado, ele já procura outra coisa e assim por diante, tá? Então, o PROC-V, ele faz esse tipo de coisa. Ó, se eu mudar aqui, por exemplo, para gordura de palma, ó, ele já multiplicou essa quantidade pelo percentual de gordura da gordura de palma, porque ele tá buscando o que eu coloquei aqui, tá? Então, vocês podem utilizar dessa forma também. Só que a forma que a gente fez ali também já ajuda. Se você não quer usar PROC-V, lista, nada que te complique um pouco aí para você fazer, você pode usar simplesmente multiplicando 1 a 1 mesmo, que também funciona, tá? Só que o PROC-V e usar a parte de lista te evolui ainda mais, né? Te dá mais facilidade ainda para você ir buscando aqui. Então, vamos fazer um do zero, tá? Vou usar o leite em pó integral de novo. Ó, e vamos fazer uma coluna inteira de PROC-V. Então, eu quero o leite em pó integral. Nessa matriz tabela. Como eu tô vendo gordura, eu quero que retorne a segunda coluna. E eu quero uma correspondência exata
multiplique isso pelo percentual, tá? Então, aí eu já tenho. Agora, para eu fazer pro açúcar, como que eu vou fazer, né? Eu quero exatamente as mesmas coisas, né? Então, posso copiar a minha formulação, jogar ela para cá. Só que o que eu vou querer agora é que retorne a 3. Tá? Então, ele vai retornar a coluna 3, porque é a coluna 3, onde eu tenho, ó, 1, 2, 3, o percentual de açúcar, tá? E assim por diante, né? Você pode ir fazendo e retorna agora a 4. Retorna agora a 5. A 6. A 7. A coluna 8. Opa. A coluna 9. E aí, eu vou ajeitando agora aqui, porque esses aqui não estão em percentual, então só mudou de geral para percentual. E aqui eu vou multiplicar por 100. Por 100. Então, ó, toda multiplicação, né, vou fazer a mesma quantidade aqui em cima pra gente comparar, tá? Então, tudo, ó, que eu tenho, daquilo que eu fiz manualmente, eu tenho replicado aqui, ó, tá? Então, exatamente os mesmos parâmetros, ele vai puxando e calculando automático usando o PROC-V. Aí, eu poderia vir aqui e mudar. Não, eu quero, na verdade, glucose em pó. Ele altera tudo para glucose em pó. Observe, ó, 3 quilos, 3 quilos. Então, vem tudo igualzinho para glucose, tá? Então, isso é para mostrar que vocês têm várias possibilidades. Desde o muito basicão, sem usar quase nada, só multiplicar, somar, com fórmulas muito simples você pode atingir. E você pode ir aprimorando ela, usando aí formulações mais avançadas dentro do Excel, tá? Então, pessoal, é isso. O nosso vídeo de hoje era para mostrar que vocês podem e devem usar o Excel como aliados. Isso facilita muito vocês modificarem algumas matérias-primas dentro da formulação de vocês e ter o retorno rápido da onde vocês vão chegar com isso, né? Sempre lembrando do foco, do objetivo de vocês. Aonde essa calda quer chegar, né? Para quem eu quero vender, qual é a minha temperatura de exposição, quão doce eu quero ela, né? Em cima de todos esses parâmetros, você escolhe suas matérias-primas e você formula, tá? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Uma boa semana. Tchau, tchau!